só um comentário que eu vejo agora, e talvez aí para me justificar inteiramente nessa questão, e o motivo pelo qual eu abria para alguma responsabilização da minha parte em relação à questão de filhos espirituais, mas não, dizendo que não, se houvesse alguma outra questão que eventualmente aumentasse o escândalo e fosse eventualmente declarável desde o início, isso seria um problema e seria um motivo para mim realmente sair do ministério e me justificaria. Então eu não entendo que eu seria responsável de maneira nenhuma. Então um desses argumentos é justamente o que vocês estão dizendo, porque se eventualmente é trabalhada a questão, ou alguns argumentos na questão trabalhista, independentemente da questão de 20 dias, porque eventualmente depois disso poderia haver argumentos novos também. Mas pensando especificamente na questão de 20 dias, eu poderia pensar de maneira diferente. Em qualquer momento que se houvesse mais um argumento que, vamos dizer, que juntasse mais de um escândalo a ponto de aumentar o escândalo, e uma das possibilidades disso acontecer seria com temática diferente. Uma das temáticas seria justamente a questão dos próprios mandamentos. Então, como vocês sugerem eventualmente que os mandamentos fossem ditos desde o início, se eu souber, em eu o sabendo, então se eu descubro naquele momento os mandamentos, e como a sugestão das pessoas é que eu falasse ali já no primeiro momento, esse seria um argumento escandaloso. Então vejo como eu não, de certa forma, não poderia falar num primeiro momento, porque, e claro que eu não teria ali, vamos dizer, todas as informações, mas o tema em si poderia ser escandaloso sim, uma vez que poderia ficar estranho em alguma coisa em relação a Cristo, uma vez inclusive se eu mesmo desse uma tonalidade, não com todos os argumentos, porque eu não teria, óbvio ainda, nem eu acho que teria. Eu acho que os argumentos complementares, nem que eu obedecesse os mandamentos, os argumentos complementares eu não receberia nem em 2019, nem no começo de 2020, independentemente da obediência, na verdade, né? Nem que eu cumprisse tudo. Mas como alguma tendência, vamos dizer, tendencialização ou alguma linha, alguma inclinação desse argumento poderia ser eventualmente contra Cristo, isso em si já seria um escândalo. E poderia ser a tonalidade que eu daria, sem conseguir fundamentar inteiramente, mas poderia ser a tonalidade que eu desse. Ou que eu daria se eventualmente eu fosse falar. Mas isso poderia ser um escândalo. Como a sugestão de vocês é mais ou menos essa, claro, não com os argumentos complementares, mas com alguma tendência eventualmente contra Cristo, mas isso já seria um escândalo. Então, como esse escândalo aumentaria mais em relação à própria questão trabalhista, me justificaria para sair. Bom, há ainda outras possibilidades, mas eu vou amarrar esse vídeo por aqui e dizer que não. Então havia a possibilidade de que se eu falasse dos mandamentos inicialmente, como era o desejo desse pessoal, ali nesse período ali de 20 dias, ou em havendo novos argumentos, justamente em havendo novos argumentos. Então se passasse 40 dias depois fosse lançado um segundo novo argumento, que daí tudo bem, até de repente poderia ver se daria para responder, porque seria uma coisa organizada. Primeiro eu respondi um argumento, depois respondi outro. Então nesse momento do segundo argumento, se vem ainda essa questão dos mandamentos, mas me justificaria, na verdade, se eu eventualmente fizesse a descoberta e se eventualmente houvesse uma linha argumentativa já contrária a Cristo de alguma forma, então apenas para trazer esse complemento e valeu.